Ok, pessoal, de volta, segunda hora do nosso programa. E hoje, terça-feira, Klaus, toda terça-feira ele está aqui com a gente. Klaus, boa tarde. E toda terça-feira ele traz um convidado, né? Já apresenta teu convidado hoje, que a gente já tinha anunciado no início do programa. E ontem, né, segunda-feira. É verdade. Hélio Teresopolitanos, que bom estar aqui de novo. Maravilhosa cidade, maravilhoso clima. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa também maravilhosa, deputado federal, General Pazuello. E nós queremos muito que você esteja com a gente nesse papo rápido, absorvendo e conhecendo coisas maravilhosas do trabalho do deputado, um conservador, um homem de Deus, um militar exemplar. Enfim, tudo de bom. Mas vamos começar essa entrevista, Hélio, com você puxando aqui todas as informações, mas acho que antes a gente pode passar a palavra ao general para ele se apresentar, né, general? É bom. General, bom dia. Bom dia, Hélio, bom dia, Klaus, bom dia todo mundo que está nos assistindo. Quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui e realmente poder dividir algumas ideias do que nós estamos fazendo em Brasília, que estamos fazendo na política aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a prestação de contas também, não deixa de ser. São oportunidades como essa que a gente consegue se comunicar. Não adianta a gente ficar fazendo só Instagram e achando que as pessoas estão sabendo, acompanhando o nosso trabalho. É importante que a gente faça chegar nas pessoas como uma oportunidade como essa, ou como uma rádio, ou como uma carta, mas que as pessoas recebam efetivamente as informações do que está acontecendo. Então, sendo assim, muito obrigado. Uma das coisas que você como deputado, né? A sua preocupação é com a segurança, né? Sim. O Estado do Rio de Janeiro num todo, e Teresópolis também, a gente sofre aqui em Teresópolis com a vinda do crime organizado para cá, embora em muito menor escala aqui no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, mas também já estão chegando na região serrana. Teresópolis é uma cidade segura. A gente não tem assalto a banco, a gente não tem... Aliás, pouco tem, né? A gente não tem roubo de celular, pouco roubo de carro, não temos crimes, a não ser casos pontuais. Agora, o problema sério aqui é o crescimento da venda de drogas. A polícia, o 30º Batalhão, prende todo dia, em grande quantidade. Tá? E eu queria a gente iniciar o programa, que é uma das nossas bandeiras aqui em Teresópolis, junto com o Conselho dos Pastores, junto com as igrejas no geral, a luta contra a venda e o consumo de drogas. Eu queria entrar nessa área, o que pode ser feito, porque o bandido sai com muita facilidade, o traficante ele sai com muita facilidade. O que a gente pode fazer? Existe algum plano da sua parte para a segurança no Estado? Hélio, olha só, você foi na ferida. Na Câmara, eu escolhi 3 comissões permanentes para trabalhar. A de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que afeta diretamente a esse tema. A da CREDEM, que é Relações Exteriores e Defesa Nacional, por ser um oficial-general. E a de Minas e Energia, porque nós temos que defender o setor do petróleo, gás e energia, que é a base da economia do nosso Estado. Então, eu já entrei aonde eu achava que deveria trabalhar. Quanto à segurança pública, eu tenho falado muito, falei bastante no ano passado, no início do ano, que o epicentro da problemática de segurança pública do nosso país está no Rio de Janeiro. É preciso entender isso. E entender que as facções criminosas, as organizações criminosas, elas se desenvolveram no Rio de Janeiro. A sua expertise, o seu modus operandi aconteceu nas favelas do Rio de Janeiro, na interligação com a sociedade do Rio de Janeiro. E isso foi espraiado para todo o Brasil. Claro que vai chegando nos seus estados, vai tendo outras características sociais diferentes e elas têm diferenças. Mas a base do Comando Vermelho é a mesma. Começou aqui, né, general? Começou no Rio de Janeiro, espraiou para o Brasil. Eu também não tenho dúvida que o epicentro da crise de segurança pública será no Rio de Janeiro. É questão de tempo. É impossível que o caminho que se segue hoje, social, criminal, político, que são os campos do poder que nós temos, e até o religioso, como um todo, nos leva
lá na frente a ter uma crise que não tem solução. Porque nós estamos falando de mais da metade da população carioca subjugada por facções criminosas. E como combater? Muito bem. Então, eu coloco que o centro da segurança pública, raiz, olha só, segurança pública é transversal. Você pode falar de educação, pode falar de cultura, pode falar de saúde, tudo tem segurança, tudo impacta na segurança pública. Mas a raiz, ela é policiamento, leis e prisão. Sim. Esse é o ponto central da segurança pública raiz. É um tripé. A sociedade evolui sozinha, ela vai evoluindo. A bandidagem evolui junto com a sociedade. Então hoje nós temos, nas facções criminosas, nós temos pessoas formadas em direito, Sim. Preparadas formadas para o crime, em administração. para ocupar espaços. Muito bem. Então o crime evolui, armamento, logística, tudo que vocês podem imaginar, apoio jurídico. A polícia evolui, porque nossa polícia é infinitamente melhor do que era há 30 anos atrás. Vocês lembram o que era a nossa polícia. A polícia teve investimento, capacitação, policiais bem pagos, não muito bem pagos, mas bem pagos, com capacidade de fazer um segundo turno. Então, hoje, a polícia militar está muito melhor do que era há 30 anos atrás. Porque precisa crescer junto com o combate que ela está fazendo. É porque o crime cresceu também. Agora chegamos lá. E o que não cresce sozinho? As leis. As leis não crescem sozinhas. Precisa de legisladores que vão atualizando e ajustando as leis com essas mudanças sociais que se vive hoje. Nesse caminho, nós trabalhamos junto com as 3 comissões de segurança pública, a federal, a estadual e a municipal. Montamos um grande grupo de trabalho, do qual eu fui o coordenador e sou o coordenador ainda do grupo de estudos de segurança pública, que une as três comissões. Viemos ao Rio de Janeiro várias vezes para definir como nós poderíamos trabalhar para fazer uma proposta para ajustar e adequar, atualizar as leis do Código Penal Militar, do Código Penal e da Lei de Execução Penal. E fizemos isso. Começamos com um grande seminário. Nesse seminário, todo mundo falou com as suas propostas e ideias e resultou em 180 páginas degravadas. Isso, obviamente, foi trabalhado e chegamos ao final de algum tempo de trabalho com a nossa equipe em 200 pautas propostas com seus argumentos, vantagens e desvantagens. Com esse trabalho na mão, nós voltamos ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, aos advogados criminalistas, à Procuradoria, e pedimos apoio para formar um grupo de estudos que se debruçasse nessas pautas. Isso foi feito. Então, desembargadores da ativa, juízes, promotores, procuradores, advogados, militares, polícia civil, militar, todos que vocês podem imaginar, academia, sentado, trabalhando juntos. E eles, obviamente, em cima dessas 200 pautas, que foram divididas para trabalhar. Muito bem. Quando eu fui apresentar o início do trabalho, estavam todos sentados. Eu olhei para eles e pensei, quem sou eu nesse jogo, olhando para aquelas autoridades do judiciário, para fazer propostas de leis. Falei, olha, vamos inverter esse jogo. Quem sabe o jogo são vocês, quem sabe as brechas que o criminoso, e às vezes o advogado do criminoso, e às vezes a própria justiça utiliza, né, para poder manobrar, são vocês. Vocês têm interesse de mostrar? Vocês têm interesse de propor como fecha essa brecha, sem causar maiores, digamos, estardalhaços? Interessante, general. Então, quer dizer, pegou-se pelo ponto fraco, exatamente, ou pelo ponto que eles utilizam, exatamente, né, para exatamente fechar agora nós esse chegamos lá, flanco.
Entendi. Porque, olha só, quando você dispõe tua força no terreno para combater, você bota a tua tropa e o inimigo bota a tropa dele. Sim. Eu não sei aonde é a vulnerabilidade do inimigo, ele não sabe onde é a minha vulnerabilidade. Perfeito. Porque se eu souber, eu entro lá. Isso. E se ele souber, ele entra aqui. Essa é a guerra. E nem foi a minha visão sobre o assunto. Quem sabe essas brechas e vulnerabilidades da lei e da execução são eles. E aí eles pensaram um pouco e toparam. E assim, esses senhores que são especialistas e estão na ativa, trabalhando todos os dias, propuseram mais de 50 pontos para serem corrigidos, melhorados e atualizados, já como propostas de lei. Isso já foi apresentado ao Congresso, já está distribuído às comissões, já tem relatoria e já está passando. Já está andando, Já né? está Para o povo andando. entender, né, Já general? está andando. Que lindo, que lindo. Um que deles já bacana. está aprovado Opa! e só não acredito que quando nós possamos voltar agora ao trabalho pós-eleições municipais, a gente volte à carga, mas com todo o cuidado necessário e com toda a preparação política necessária. Então, eu apresentei o trabalho na sua essência, como eu apresentei na Alerj naquele dia que você estava lá, eu apresentei para os presidentes de partido, para os presidentes de comissão, para os líderes, para os presidentes de frentes parlamentares, para o presidente da Câmara, do Senado. Sim. Apresentamos para o Tribunal de Justiça, apresentamos para a promotoria, procuradoria, todo mundo, para ouvi-los e ver se estava no caminho certo. E está caminhando no caminho certo. E isso ajusta efetivamente as leis para todo o país. Obviamente, para todos os estados, inclusive Rio de Janeiro. Claro. Então, problemas como reincidência, problemas como resistência da forma mais radical, problemas da busca pessoal, da busca domiciliar, problemas do crime continuado. Formulações de prova também. Tudo, né, General? tudo. Tá tudo ali. E tá pontual. Vou dar um exemplo. Você vai progredir, todos falam da progressão da pena. Da pena. Todos têm direito à progressão da pena. Muito bem. De um sexto até um terço. Aí tem lá como se diz, como deve ser a conduta do preso para que ele tenha Direito à progressão. Uhum. É vago. Como é vago hoje, todos têm direito. Então, propõe-se que está explicitando como deve ser, não é reincidente, não faz parte de uma facção criminosa, etc, etc, etc. Isso tudo, vírgula, cumulativamente, vírgula. Para o cidadão comum, então quer dizer que o preso deputado, ele, se não tem nada disso, é absolutamente subjetivo a concessão do direito subjetiva de progressão ou não. E o juiz, obviamente, concede, porque sendo subjetivo... Então, isso é um exemplo. Então, você vai tirando essa subjetividade e deixando o juiz mais seguro para negar, por exemplo, ou para garantir uma progressão. E assim é para tudo. Assim é para tudo. Consegue acabar com a progressão de pena, saidinha? Não, olha só. Aí é que está o quê da questão, pessoal? Nós não estamos mudando as leis. As leis são mantidas. Nós só estamos adequando as brechas da lei. Então, quem tem direito à progressão da lei vai ter a progressão da pena. É direito dele. Para que tenha direito, ele tem que cumprir os seguintes requisitos. 2 pontos. Esse é um exemplo. A interação do menor. A interação do menor é a mesma coisa. A idade continua a mesma, 18 anos, a idade penal. Não muda nada. Porque esse é o que da questão. Se entrar nisso, não aprova. Agora, se mostrar que está vago as ações que o menor faz para que o juiz determine a internação, e que aquilo tem que ser claro hoje, porque a sociedade mudou, o juiz não tem, com o que tem hoje, ele não tem braço para internar um assassino. E aí a gente vê tantos absurdos, né? Então, essas correções e ajustes, na minha visão, eles não vão ser rejeitados pela esquerda,
porque isso é um clamor nacional, suprapartidário, isso é muito importante colocar. Isso não é para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Isso é para todos os cidadãos brasileiros. Exatamente. A gente já está encerrando esse bloco. Eu vou deixar uma pergunta aqui, que eu quero falar do poder do crime organizado, visando mais São Paulo, lógico. Mas São Paulo é Brasil, é lógico. O PCC hoje é uma empresa. Uma empresa, inclusive, uma empresa já com ramificações internacionais. Né? Eles são donos de mais de 1.100 postos de gasolina em São Paulo. São donos de restaurantes, enfim, hoje virou uma grande empresa. Como combater isso? Porque eu estou falando do PCC, no Rio de Janeiro é o Comando Vermelho, e pode ser também se já não é. Você me responde daqui a pouco, deputado? Com certeza. Então vamos para o comercial, a gente volta já.